Felipe Martins é um preso político? Ontem, Felipe Martins disse o seguinte, acompanha aqui comigo. Sou um preso político. E ele disse mais, falando sobre uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que negou a soltura dele. Ele disse o seguinte, abre aspas, após 100 dias não me surpreende. Essa manutenção da prisão somente explicita ainda mais algo que para mim e para minha defesa já estava claro desde o início. As razões da minha prisão não foram jurídicas, mas sim políticas. Sou um preso político. Mas Felipe Martins é mesmo um preso político? Fica até o final para você saber, porque você pode se surpreender e já aproveita aqui, segue o canal, curte o vídeo, compartilha, porque o que está acontecendo no Brasil é muito absurdo. Antes dessa análise, é importante eu dizer para você o seguinte, não importa se você gosta de Lula ou de Bolsonaro, se você não gosta dos dois ou gosta dos dois, por incrível que pareça, não importa se você gosta ou não de Felipe Martins, fica até o fim para você entender porque aqui é uma análise jurídica. Para começar, o que é um preso político? Um preso político é alguém que está preso em razão da sua atividade política. Seja esta a razão oficial da sua prisão, ou ainda que não seja, ainda que não digam que a prisão é decorrente da atividade política, ainda que disfarce a prisão de algum argumento. Eu vou apresentar para você uma fórmula simples para você analisar se alguém é ou não um preso político. A fórmula simples é dada por duas perguntas, por dois requisitos. Primeiro, a pessoa tem uma atividade política de oposição a um regime estabelecido, de oposição ao sistema, de oposição ao establishment, porque só nesse caso faz sentido você falar de uma prisão política. Em regra, ninguém prende o seu próprio aliado por razões políticas. A segunda questão é, em segundo lugar, há razões legais que embasem a prisão, de acordo com o direito e o entendimento predominante dos tribunais, ou não? Ou não há razões legais que embasem aquela prisão? Se a pessoa é da oposição ao regime e não tem razão legal para a prisão, a pessoa é uma presa política. Vamos então analisar se esses dois elementos estão presentes no caso de Felipe Martins. E aqui, mais uma vez, não importa se você acha que ele é culpado ou inocente, se você acha que está certo ou errado, o que a gente vai fazer é analisar se essas duas coisas objetivamente estão presentes. Ele é um opositor do regime estabelecido e há ou não há razões para sua prisão. Primeiro, Felipe Martins foi assessor do ex-presidente Bolsonaro e é investigado como suspeito de ter apresentado a Bolsonaro uma minuta de decreto para executar um golpe de Estado e realizar novas eleições. O documento também decretaria a prisão de autoridades, dentre elas Alexandre de Moraes. Bolsonaro e seu partido, o PL, são os principais opositores do governo Lula. Além disso, Bolsonaro e seus apoiadores são os principais alvos dos inquéritos de Moraes, que Moraes conduz mesmo sem ter atribuição legal para fazer isso, uma vez que os investigados não têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Então, Felipe Martins preenche sim esse primeiro requisito, isso é muito claro. Felipe Martins é claramente um opositor do regime estabelecido, é um opositor do establishment. Tome você por establishment, Lula e o governo federal, tome você como regime estabelecido, como establishment, Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Certo, Deltan, mas não existe uma razão legal para a prisão? Afinal de contas, ele está sendo investigado por uma participação num golpe de Estado, não? Acompanha comigo. Para prender alguém, a lei brasileira estabelece dois requisitos lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Acompanha aqui comigo, eu vou mostrar para vocês. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Acompanha aí na tela. A prisão preventiva poderá ser decretada, e aí ele começa a falar aqui de alguns fundamentos que representam riscos que a liberdade representa para a sociedade. Ele fala, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, quando a pessoa pratica 10 crimes, existe um risco de que pratique um novo, como garantia da ordem econômica, quando existe um risco para todo o sistema financeiro, por exemplo, ou ainda por conveniência da instrução criminal, quando alguém está ameaçando testemunhas, ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal, quando existe o risco de fuga de alguém. Mas só pode prender alguém quando você conjuga um desses riscos que a liberdade da pessoa representa para a sociedade, junto com um segundo requisito. Olha aqui o segundo requisito. Quando houver prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria. Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O resto do artigo aqui fala de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que é mais ou menos descrito quando existe essa garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou ainda assegurar a aplicação da lei penal. Mas esse risco que a liberdade representa tem que ser conjugado sempre com
prova da existência do crime e indício de autoria. Grava aí, então, tem 2 requisitos. Um primeiro requisito é prova da existência do crime e indício de autoria, e o segundo requisito é risco que a liberdade da pessoa representa para a sociedade. Vamos analisar o primeiro requisito, que é a prova da existência do crime e os indícios de autoria. Acontece que esse requisito, prova da existência do crime e indício de autoria, é o mesmo requisito que é necessário para uma acusação criminal formal contra alguém. Ou seja, se você não tem prova da existência do crime e indício de autoria para você acusar, você não tem para prender. Então, se estão presentes os requisitos da prisão, que envolvem prova do crime e indício de autoria, é porque estão necessariamente presentes os requisitos necessários para acusar alguém. Os requisitos, aliás, suficientes para acusar alguém. Provas da existência do crime e indício de autoria. E qual é o prazo para acusação de alguém? O prazo para acontecer a acusação de alguém é o prazo da investigação, quando alguém está preso, mais o prazo da escrita da denúncia, da acusação criminal. E eu vou mostrar para vocês aqui, vou demonstrar qual é o prazo para isso acontecer. Acompanha aqui comigo. O prazo para conclusão, eu estou aqui puxando a Lei da Justiça Federal, tá? A Lei 5.010, é uma lei antiga e ela fala o seguinte, que quando alguém está preso na Justiça Federal, em crime federal, o prazo da prisão é de 15 dias mais 15 dias, no máximo de 30 dias. No máximo 30 dias. Além desses 30 dias, para acontecer a investigação, para se concluir o inquérito, tem ainda o prazo para o Ministério Público fazer a denúncia, a acusação formal. E qual que é o prazo, Deltan, para acusação criminal, para acusação formal? Está previsto na lei e, em regra, é de 5 dias. Está lá no artigo 46 do Código de Processo Penal. Está aí na tela para você ver. Aqui não é especulação, aqui é demonstração. Olha na tela. Artigo 46. O prazo para oferecimento de denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, desde que o Ministério Público recebe os autos do inquérito policial que vem da polícia. Então a polícia tem 15 mais 15, no máximo 30, e depois o Ministério Público tem 5 em regra. Em alguns casos pode chegar a 10, mas em geral 5. Então qual é o prazo total? 35 dias. 35 dias. Esse é o prazo para o Ministério Público acusar alguém que está preso. E olha, gente, se o Ministério Público não conseguir acusar alguém dentro de 35 dias, a Justiça tem que soltar a pessoa. Isso porque a falta da acusação mostra que não estão preenchidos os requisitos para acusar, que são, mais uma vez, prova da existência do crime e indício de autoria. Esses são os requisitos suficientes para acusar alguém. E se não estão preenchidos esses requisitos para acusar, também não estão preenchidos os requisitos para prender. Lembra comigo, vou botar na tela aqui de novo. Requisitos para prender, quando houver prova da existência do crime e indícios de autoria. Ou seja, se não tem os requisitos para acusar, não tem os requisitos para prender. E Felipe Martins até hoje não foi acusado, ele não foi denunciado. Isso prova de uma vez por todas que todas essas prisões que estão demorando mais de 3 meses sem acusação, que foram feitas por Alexandre de Moraes, são abusivas e ilegais. Aliás, todas as prisões que demoraram mais de 35 dias são abusivas e ilegais. Deltan, não acontecia na Lava Jato? Não. Não passava de 35 dias sem a pessoa ser solta ou sem a pessoa ser acusada, porque a gente só prendia quando estavam presentes os requisitos. Mas no caso de Alexandre de Moraes, as pessoas estão ficando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses presas sem acusação. E aí entram as prisões de Felipe Martins, Coronel Cid, Anderson Torres, Silvinei Vasquez, Marcelo Câmara, Coronel Naime e outras. Vamos analisar ainda o segundo requisito da prisão, gente, porque fica pior. Vamos voltar para o artigo 312 do Código de Processo Penal. Olha lá. Além do requisito da prova da existência do crime e indícios de autoria, além disso, é necessário que exista algum risco para a sociedade caso seja mantida a liberdade da pessoa que está sendo investigada. O risco que foi invocado pelo ministro Alexandre de Moraes para prender o Felipe Martins foi o risco de fuga, que é chamado aqui na lei por risco para assegurar a aplicação da lei penal. Porque se a pessoa foge, você não consegue aplicar a lei penal. O risco invocado foi o risco de fuga. Mas todo risco invocado para prender alguém tem que ser um risco que seja comprovado por fatos concretos. Não basta você dizer, é possível que a pessoa fuja, é possível que ela ameace uma testemunha. Tem que ter fatos concretos que demonstrem que ela já está adotando práticas nessa direção. E qual foi o fato que o Moraes invocou? Foi o fato de que o Felipe Martins teria ido com Bolsonaro para os Estados Unidos no final de 2022 sem ter passado pelos controles de imigração brasileiros. Suspeito, hein? Contudo, gente, esse suposto fato, vou colocar entre aspas, fato aqui, que foi invocado por Alexandre de Moraes, foi provado falso várias vezes. Provado falso várias vezes. Acompanhe aqui comigo. Em primeiro lugar, Felipe Martins
comprovou que ele não foi para os Estados Unidos, mas sim ele pegou um voo de Brasília a Curitiba no dia 31 de dezembro de 2022. Você está vendo aqui, ó, o voo que ele pegou, reserva, os dados, tudo. E mais, a própria companhia aérea TAM confirmou que ele embarcou no voo. Ou seja, ele não foi para os Estados Unidos, ele veio para Curitiba. Por quê? Porque a namorada dele é de Ponta Grossa. Em segundo lugar, a alfândega dos Estados Unidos apontou que não tem registro da entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos no final de 2022. Tá bem comprovado, não tá? Era falso o argumento usado por Moraes. Vamos em terceiro lugar. O Moraes podia aí estar equivocado. Vamos dizer que ele tivesse de boa intenção. Ele achou que existia, mas agora está provando que não existe o fato que ele invocou. Vamos agora numa terceira prova de que o Moraes está errado. Foi a prova que foi juntada nesse novo pedido de liberdade apresentado por Felipe Martins e que foi negado ontem por Alexandre de Moraes. Felipe Martins apresentou uma prova vinda do US Customs and Border Protection, do DHS, do Department of Homeland Security, que é o órgão dos Estados Unidos responsável pela entrada de estrangeiros nos Estados Unidos. E esse órgão, a pedido da defesa, ele disse que o seu sistema não possui registro de entrada de Felipe Martins e Orlando na data de 30 de dezembro de 2022, quando Bolsonaro e sua comitiva pousaram no país. E que a última entrada tinha acontecido só em setembro de 2022. Ou seja, gente, ficou mais do que provado que Alexandre de Moraes estava errado. E aí é claro que Alexandre de Moraes devia estar de boa fé, olhou para aquilo, viu que se equivocou e soltou Felipe. Foi isso que aconteceu? Não! Inacreditavelmente não! Alexandre de Moraes inventou uma desculpa ridícula para manter ele preso. Olha aqui a desculpa ridícula que ele inventou. Ele aproveitou que um relatório da polícia que dizia o seguinte: dizia, olha, é possível que o Felipe Martins fuja. Por quê? Porque ele foi preso no apartamento da namorada em Ponta Grossa com poucos pertences. Gente, quem vai visitar alguém com muitos pertences? Você vai com uma mala, você não vai ter muitos pertences. Ele foi preso lá com poucos pertences e olha o que eles disseram. O município paranaense está situado a cerca de 461 quilômetros de distância de Dionísio Cerqueira, fronteira com a Argentina, e 551 quilômetros até a cidade de Guaíra, fronteira com o Paraguai. Ha, ha, ha! Gente, isso aqui é uma piada. Piada. Isso aqui é pra rir ou pra chorar. Isso aqui é um absurdo. Ele foi preso na casa da namorada. Então agora todo mundo, presta atenção você, cuidado você. Todo mundo que vier visitar alguém no Paraná tem que vir com uma mudança. Porque senão vai ser preso, afinal de contas, se for preso, pego só com a tua mala. Em qualquer cidade do Paraguai, que é próxima a 500 quilômetros aí da Argentina ou do Paraguai, todas as cidades do Paraná vão ser, você vai ser preso. Mesmo Ponta Grossa, que está do outro lado do Paraná. Ou se você for para qualquer estado fronteiriço, visitar qualquer pessoa, qualquer estado que faz fronteira do Brasil com qualquer país e levar só uma mala de viagem, meu amigo, cuidado, você vai ser preso porque você pode fugir. E se for para algum estado próximo ao mar, você ainda vai ser preso porque quem sabe vai que você foge nadando. Gente, acabou a vergonha. Isso é tão absurdo que é ridículo, ridículo. Some-se a tudo isso que nunca alguém pode ser juiz de um caso quando ele é vítima. E como eu mencionei antes, dentro do contexto dos fatos que estão sendo investigados, havendo a tal da trama golpista, Moraes seria preso. Então ele é vítima. Então como que ele pode ser juiz? Ou melhor, como que ele pode, pior, ser algoz nessas circunstâncias? Tudo isso viola completamente as regras legais brasileiras e constitucionais até. Então, como você vê, não há razão legal para a prisão do Felipe Martins. Não tem nem os requisitos de prova da existência do crime e indícios de autoria, tanto que ele não foi acusado, como você não tem o risco que a liberdade dele representaria para a sociedade. A prisão não está justificada nas nossas leis, no nosso direito, não há razão legal para a prisão. E eu não estou aqui avaliando se ele cometeu ou não algum crime, mas se há razões ou não para a prisão, e claramente não há. Não tem denúncia dentro do prazo legal e não tem qualquer prova concreta do risco de fuga. Em conclusão, Felipe Martins está certo, ele é um preso político. E isso quem diz não sou só eu. Veja aqui mais gente dizendo isso. Um cientista político dizendo: Felipe Martins pode entrar na definição de preso político, afirma cientista político. Estou falando aqui do doutor em ciência política pela USP, o Marcelo José Suano. Ele diz o seguinte: eles passam, os presos políticos, a ser perseguidos porque contestaram uma ordem política, o que é considerado um atentado ao regime. E ele pontua que a existência dos presos políticos evidencia que não se vive mais no Estado democrático de direito, onde há liberdades inabaláveis, como a livre manifestação do pensamento. Então,
Quando o Supremo diz que a nossa democracia está em risco, ele está certo. Mas está em risco não por ações de opositores ao regime, mas está em risco pela atuação do próprio Supremo Tribunal Federal, que tem censurado e violado as nossas liberdades. Não tem mais como esconder. Nós estamos vivendo um estágio de violação completa, absurda dos direitos, garantias e liberdades. A nossa democracia está sendo destruída a pretexto de defendê-la. Felipe Martins, preso político, foi detido pela Operação Tempus Veritatis. Nós precisamos agora de uma Operação Tempus Justitiae, um tempo de justiça, em que os abusos sejam encerrados e os abusadores julgados pelos seus arbítrios. Se você gostou desse vídeo, não esquece, segue o canal, curte, compartilha e comenta. Eu quero ouvir a sua opinião.